Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma leitura. Essa é uma previsão para o signo de Leão para julho de 2026. Uma leitura que também pode ser associada ao ascendente lunar ou Vênus. E eu vou começar aqui, leoninos, leoninas, pela energia do fundamento, que vai ser a energia que vai estar influenciando nesse período para vocês. Bom, leoninos, o mês de julho ele vai trazer uma questão que está relacionada à sua vida e que é como se você estivesse tendo muitas lembranças sobre esse assunto, ou pode ser necessariamente sobre uma determinada pessoa. E nessas conversas, né, que você está tendo ali, que pode ser assim, com um familiar, pode ser com uma amizade na qual você tem uma confiança. É como se você tivesse ali, não é uma nostalgia em si, né, de ficar fantasiando alguma coisa, mas uma energia onde você pensa, você lembra de situações, você conversa isso com outras pessoas. E é como se nesses assuntos, até em relação ao que as pessoas estão te dizendo sobre isso, faz você ter ideias, né, que podem ser tanto ideias para uma questão profissional, aonde você assume ali, né, um posicionamento na qual você começa algum tipo de estudo ou você se prepara para algo, né? Isso aqui também pode se aplicar, por exemplo, em começar uma nova negociação, dentro ali de questões de relação. Pode ser uma chance que você está tentando dar para uma pessoa, pode ser estar aberto ou aberta a desenvolver um relacionamento. É como se essas conversas elas gerassem ideias, mas podem ser tanto ideias para coisas boas, coisas produtivas, quanto também ideias para outros tipos de situação que já não são tão positivas assim. Tudo vai, claro, depender do contexto da conversa, da dinâmica da relação, para ver como que as coisas vão fluir. Ao mesmo tempo, existe uma vontade, tem algo que você está manifestando, né? Algo que vocês acabam manifestando nesse mês de julho. Só que, com tudo aquilo que você quer ou que você queira vir a prezar daqui para frente, você também precisa visualizar os pós e os contras, principalmente os contras. Por quê? Dependendo do que você está chamando, do que você está querendo que retorne para sua vida aqui, ou se é uma conciliação ou algo nesse sentido, você tem que estar preparado ou preparada principalmente para as consequências desse desejo. Mas ao mesmo tempo existe ideia, né? Para coisas que são mais produtivas, fala muito sobre inspiração, vontade de fazer certas mudanças no momento presente. Então essa é uma energia que vai sempre estar estimulando no mês de julho aqui você a desenvolver algo novo. Mas como eu falei, também pode haver uma necessidade de querer trazer alguma coisa de volta. Energia complementar. Na energia complementar, existem alguns pontos aqui que precisa haver assim uma certa prudência. Primeiro que traz situações que fala sobre questões de justiça, de moralidade, e aqui não vai retratar
Leão, uma questão de justiça é somente num quesito processual, mas é um tipo de energia que ele também fala de estar sendo ou não justo ou estar olhando para uma situação e considerando que uma lei não existe, né? Que pode ser tanto uma lei, vou chamar dessa forma, dos homens, né? Uma lei aqui física ou uma lei espiritual. Porque é como se você estivesse olhando uma situação e falando: isso não é justo, isso não é certo, a maneira como as coisas estão se desenvolvendo aqui não é correta. Só que também eu tenho uma energia que fala sobre aquilo que você pode estar guardando, que isso pode estar te consumindo aos poucos. Isso aqui fala assim, do drink do veneno. Essa energia, ela não está relacionada a um fato, né? Alguma coisa que acontece assim, digo nesse sentido aqui, você está sendo envenenado. Mas isso aqui é uma representação das suas emoções. Tem alguma coisa emocional que não está bem, né? Que acaba se desenvolvendo aí no mês de julho. Isso pode estar relacionado a você sentir que você está sofrendo algum tipo de injustiça, que você pode sentir que você está passando por um karma, você pode estar pensando que tem alguma coisa acontecendo de novo com você, que não é possível que isso esteja se repetindo. Só que o sentimento que fica aqui é um sentimento que vai te consumindo. Então pode ser ressentimento, né? A mágoa em si. Pode ser que você fique com raiva, né? Cada um tem uma forma de lidar com os desafios, com as coisas na vida. Mas é como se algo estivesse te consumindo. Não precisa ser necessariamente uma energia mais densa. Pode ser, às vezes, você fica um pouco deprimido ou deprimida com alguma situação, né? Então, ou isso pode representar alguém que você esteja lidando também, né? Que uma pessoa que está consumida ali por algum tipo de sentimento negativo, porque essa pessoa acredita que houve uma injustiça e acaba aí, né, de alguma maneira tentando afetar você de alguma forma. Eu vejo da parte assim de vocês inúmeras tentativas para tentar ficar bem, para continuar seguindo a própria vida, né? Então eu vejo inúmeras tentativas. Então às vezes você está começando uma coisa nova, de fato, você está fazendo algo que te agrada, você está se cuidando. Só que existe aqui alguma circunstância que você pode não estar considerando muito justa. Ou se você está lidando com alguém ali que é muito complexo, essa pessoa, você não consegue ficar bem porque essa pessoa ela sempre está agindo de uma forma pretensiosa. Na verdade, pretensiosa não, me desculpem, tendenciosa. Porque essa pessoa ela não tem nenhum tipo de boa precaução aqui. É uma pessoa que sempre está no impulso do sentimento e às vezes o sentimento que essa pessoa carrega é muita raiva, muita frustração aqui. Vamos seguir. Energia espiritual, Leo. É interessante porque, se tratando da parte espiritual, pede para que você, de alguma forma, abra o seu coração. Eu não estou dizendo que você esteja frio ou frio emocionalmente, não é isso. Mas o espiritual ele pede para que você abra o coração para receber as orientações que são necessárias para esse mês, né? Para esse momento, para essa sua fase de vida. Ele está dizendo assim, ó, apenas diga sim. Apenas esteja aberto ou aberta a essa possibilidade, a essa conexão, poderia ser até um mesmo um segmento, né? Às vezes você tem
interesse em conhecer uma outra tradição, interesse de entender mais a fundo, né, o que se passa. A espiritualidade fala assim, ó, abra sua mente, abra seu coração para essa ideia. Apenas diga assim, sinta o momento, viva o momento, tá? Mas eu estou me referindo a questões espirituais aqui. Não está dizendo aqui para você sair dizendo sim para qualquer coisa, qualquer situação na sua vida. Isso aqui é só uma questão espiritual. O que vem na cautela aqui para vocês no mês de julho? É interessante porque a energia complementar, ela fala daquilo que você guarda e que isso pode estar te consumindo, ou a maneira que você reage a isso te consome de alguma forma. E aí aqui na parte do alerta, né, para esse mês de julho, fala sobre nutrição. Do que você vem se nutrindo, né? E a nutrição aqui, ela não está relacionada somente com a maneira que você se alimenta, seus hábitos de vida, mas também o que você pensa, o que você guarda, né? Porque pensamentos, sentimentos negativos ou que estão ligados a algum comportamento negativo também te consomem de maneira negativa. Né? Ambientes, pessoas, atitudes, tudo isso precisa ser analisado nesse mês de julho, porque você precisa se nutrir de coisas melhores, de sentimentos melhores, talvez de pessoas melhores aqui. E aí, eu também tenho a energia do perdão aqui. O perdão, ele vem no alerta. Quando o perdão ele vem no alerta, ele pode refletir em dois sentidos. O fato de você não estar perdoando algo é o que está fazendo com que alguma coisa na sua vida não esteja fluindo nesse momento. Ou uma atenção, porque alguém pode estar te pedindo perdão por algo que tenha feito. Olha, você me perdoe por ter feito isso, né? Você não sabe o quão foi ruim, tal. Só que a pessoa em si, ela está fazendo isso da boca para fora. Não é uma pessoa que esteja de fato arrependida ou arrependido do que tenha feito. É uma coisa da boca para fora, ou para te convencer, ou porque existe alguma questão de interesse, mas não porque realmente essa pessoa esteja sentida, né, com o que tenha feito. Então, essa questão de perdão pode se tratar tanto de você ter que perdoar uma situação para você poder seguir bem, seguir desconecto, ou desconecta de qualquer energia ruim, ou situação que você considera ruim, mas também prestar atenção nas atitudes, né, de pessoas que podem fazer coisas que realmente às vezes são graves, ou coisas que realmente prejudicam, e depois vir com aquela balela de perdão, sendo que nem tá sentindo absolutamente nada, né? Nenhum tipo de arrependimento aqui. Vamos seguir. Como que as pessoas do seu entorno, Leão, estão percebendo vocês? As pessoas, elas notam vocês no momento como pessoas que estão interagindo, né, de uma maneira muito direta, que demonstram ali, né, um certo companheirismo, que demonstram ali um certo compartilhar. Então vocês podem estar compartilhando informações, compartilhando ideias, né? A energia por si só, ela já fala das pessoas, né? Conseguindo parar para ter aquelas conversas longas, inspiradoras, espirituosas. Então aqui realmente as pessoas elas estão sentindo
né? Que sentar com você é bater aquele papo de um bom e velho amigo aqui. Mas é uma energia que ela está muito mais voltada a uma afinidade do que a qualquer outra coisa. Sua energia psicológica, o que vem em sua mente. Vou embaralhar novamente. O que vem em sua mente. Eu vejo algum desapontamento, né? Porque assim, a energia mental aqui está muito voltada a questões que falam sobre família, tradições, pode representar aquilo que deveria ser tratado de uma forma, assim, esse compromisso, essa familiaridade ou essa relação precisa haver comprometimento, responsabilidade, só que você pode estar se desapontando, se decepcionando, ou com alguém da família, ou com alguém na qual você está tendo um relacionamento, principalmente relacionamento de convivência, casamento, morando junto. Né? Quando eu falo morando junto, não estou me referindo só a questões de casais, me refiro assim, familiares também, filhos. Mostra você olhando para uma situação e meio desapontado, decepcionado, decepcionada com algo aqui. Ou pode ser até que essas conversas que estão ocorrendo no seu entorno tragam más lembranças também. Mas tem alguma inquietação. Energia emocional. A energia emocional, ela se reflete muito em atitudes de... Assim, são atitudes emocionais confusas. Uma hora parece que você quer se aproximar, uma hora parece que você quer se afastar. Uma hora você está muito confiante em relação às relações que você tem, mas depois é como se você voltasse atrás. É bem possível que tanto mentalmente quanto emocionalmente você se sinta muito confuso ou confuso em relação às pessoas ou em relação a alguma situação em específico, porque mostra muita confusão emocional, não sabendo exatamente como quer prosseguir numa situação. Energia espiritual. Veja só. Energia espiritual, é aqui que mora o sentido das coisas. Existe uma busca por justiça. Né? Então, é como se você quisesse conquistar isso. Eu quero que a justiça aconteça. Eu quero que as coisas daqui para frente se desenvolvam. E você pode sentir que você quer essa justiça porque você acredita que algo foi tirado de você. E a maneira como isso está sendo feito não é justo. Ou, se é uma situação atual, e que isso envolve, por exemplo, seus ganhos, ou sua estabilidade, ou aquilo que você está querendo, você pode estar olhando um cenário e falando assim, só Deus para me ajudar nisso aqui. Eu não vejo como as pessoas podem me ajudar, eu não confio numa jurisdição, eu não confio, só Deus pode me ajudar aqui. Né? Mas eu sinto muito uma questão de justiça, porque você sente que se você tiver essa justiça, você vai conseguir seguir em frente, você vai conseguir quebrar um padrão, quebrar um ciclo e ir para uma coisa nova. Mas veja só, a espiritualidade, ela está dizendo assim, olha, para você conquistar coisas na sua vida, você não precisa se concentrar tanto nisso. Não é que o espiritual está dizendo que você não merece uma justiça, não é isso, mas ficar muito tempo pensativo ou pensativa de que alguma coisa deveria acontecer para que você pudesse aliviar o que você sente para seguir em frente, é perder tempo, é desperdiçar energia, porque você pode se concentrar em si mesmo, em si mesma e
e fazer o que você precisa. Né? Independente de quem você aponte como os culpados. Você não precisa se concentrar nisso para poder seguir em frente. Pede para que você siga a sua vida bem consigo mesmo. Aqui parece, às vezes é aquele senso assim de justiça, sabe? Eu quero ver às vezes essa pessoa passando por isso ou ela pagando pelo que ela causou. Só que às vezes eu fico tão concentrado ou concentrada nisso que eu esqueço de viver minha própria vida, de ser feliz, de fazer as coisas melhorarem. Eu entendo que numa questão que você pode considerar muito grave, às vezes você perdeu alguém por alguma negligência ou qualquer coisa nesse sentido. Tudo bem você buscar por essa justiça, você está no seu completo direito. Só que passar a vida inteira permitindo que as suas emoções sejam afetadas negativamente por causa disso, não seria uma forma boa de você estar tratando da situação, não só por você estar envolvido, mas também eu acho que a outra parte também não gostaria de ver você assim. Né? Então pode se tratar de luto aqui também. Vamos seguir. Energia do alerta. A energia do alerta, ela vem falando sobre questões familiares. É aquela coisa, né? Você está tentando prosperar, manter uma certa... E eu vou usar o termo abundância aqui, não só como uma abundância financeira, mas ser abundante em saúde, com a sua família, com a relação que você está construindo. Só que você sente que só você está tentando, às vezes, nutrir tudo isso. E você olha para as outras pessoas e você sente que eles não estão tão conectados quanto você com tudo isso. Né? Então fala muito sobre afastamento emocional. Eu também sinto assim como se tivesse uma forte energia, como se alguém estivesse tentando recuperar uma família. Eu quero recuperar esse casamento, eu quero recuperar essa família, eu acredito que ainda tem chance. Só que parece que quanto mais você lida com isso, mais difícil se torna. Para você, principalmente. Ou até se alguém está tentando recuperar algo com você aqui. Muito bem. Vamos seguir, Leão. Como que vocês estão lidando com as pessoas no seu entorno? Em relação a conversas, atitudes. O que eu posso dizer assim para vocês em relação a tudo que eu tô vendo aqui é que o mês de julho vai ser um mês onde você vai estar clamando por algum tipo de justiça. Como que vocês estão lidando com as pessoas? Bom, existe algum tipo de vulnerabilidade emocional aqui. Você pode ser uma pessoa que esteja sendo agradável, gentil, intuitiva com os demais, mas existe assim uma atitude sendo desenvolvida nesse sentido porque você quer algum tipo de atribuição, algum tipo de reconhecimento. Porque pelo que você entende, quanto mais gentil eu for, mais gentileza eu recebo. Quanto mais recíproca eu for, mais reciprocidade eu recebo. Só que existe alguma vulnerabilidade emocional aqui. Então pode ser que exista reações emocionais muito diretas quando você está lidando com os demais ali. E eles percebem isso. Talvez até uma imaturidade emocional em alguns pontos. Energia psicológica, né? Como que você está lidando com essa questão? Fala sobre algum desapontamento, alguma coisa que envolve família.
Eu vejo que você está tentando trabalhar em uma situação, né? Então, assim, quando existe alguma questão aqui no seu pensamento, se tratando de família, você está tentando buscar solução, você simplesmente não está deixando a coisa acontecer, você quer trabalhar. Então, você está sendo uma pessoa produtiva, você também pode tomar uma atitude de tentar não lidar diretamente com algum tipo de tristeza para concentrar-se totalmente no seu trabalho ou numa oportunidade de trabalho. Mas seja com que você esteja lidando, você simplesmente não está abandonando o barco, você está sentando, analisando, pensando, vendo qual é a melhor forma de trabalhar ou fazer aqui nessa situação. Pode haver preocupações envolvendo a parte de trabalho aqui também. Como que você está lidando com a questão emocional? Fala sobre insatisfação. E na própria energia eu falei, às vezes você quer uma coisa, não quer. Aqui é aquela questão. Você, Leonino ou Leonina, tá muito apegado ou apegada no que você tem no momento, numa certa comodidade. Então eu me acostumei com essa casa, eu me acostumei com essa família, eu me acostumei em ser tratado ou tratada dessa forma. E a partir do momento que as coisas mudam, isso começa a te gerar uma certa insatisfação, uma certa frustração. Então é como se você falasse, eu quero isso aqui, eu quero continuar mantendo essas 3 taças aqui. Só que eu acabo não percebendo que existe algo novo sendo oferecido ou existe possibilidades novas, que nem sempre eu preciso estar com essa taça, tem coisa nova vindo. Então, aqui é uma energia emocional que fala assim dos apegos. É uma energia emocional que ela fala assim, eu tô sempre querendo manter o mesmo padrão, só que às vezes eu tô com outras pessoas, as coisas mudaram de um tempo para cá, meus filhos cresceram, então eu não vou conseguir mais manter a situação como ela sempre foi. Eu preciso estar aberto, aberta a essas novas oportunidades aqui. Eu preciso acreditar que eu posso sair disso, que eu posso fazer diferente, que eu não preciso viver minha vida inteira fazendo a mesma coisa. Só que existe barreiras emocionais aqui, partindo de você, das suas relações, às vezes um medo de ficar só, ou medo de simplesmente arriscar no novo e se arrepender. Como que você está lidando com a questão espiritual? Essa questão espiritual aqui pode envolver alguma outra pessoa. Pode ser algo que você esteja pedindo, pode ser uma conversa com alguma entidade, com alguma pessoa que já se foi também, pode ter essas ocasiões. Só que assim, entendam, você, Leonino ou Leonina, não está desprotegido ou desprotegido espiritualmente. Mas você pode estar aguardando algum tipo de retorno e a espiritualidade está tentando te instruir, te orientar intuitivamente, só que você está tão fechado ou fechada por causa de alguma questão emocional que você não está conseguindo entender o que eles estão te dizendo ou você não está conseguindo confiar na sua própria intuição aqui. E aqui a espiritualidade também fala para ser realista e soltar uma situação de vez, né? Deixar um ciclo para lá. Como que você está lidando com o alerta aqui?
você está tentando agir com estratégia, sabe? Aquele um passo de cada vez. Você percebe algum afastamento emocional de uma situação, você percebe sim o seu cenário atual, porque você mentalmente está tentando trabalhar nas coisas, mas eu vejo você sendo estratégico, criando situações para tentar resolver, para tentar trazer pessoas para perto, para tentar desenvolver as coisas. Mas eu vou ser bem direta aqui, Leão. O problema não está espiritual, o problema não está na sua estratégia, o problema não está em você em querer trabalhar na situação, a questão está lá no emocional. É aqui que a coisa está pesando. Porque você não está tendo a vida que você gostaria de ter no momento e isso está te incomodando absurdamente. Energia do fundamento. Virou uma carta aqui, deixa eu ver. Aqui. Energia do fundamento, que falou o quê? Sobre conversas, gerando novas ideias, mas olha só. Você preso ou presa mentalmente. Você pode estar olhando a situação e falando, como que eu vou sair disso? Ou eu não tenho possibilidades agora de voltar para trás ou de voltar atrás de alguma coisa. Se essa for a intenção, eu me refiro. Mas você pode estar olhando sua vida agora e falar assim, eu estou muito presa, talvez eu gosto mais de liberdade, eu gosto mais de interagir com outras pessoas, eu gosto de ter uma certa sociabilidade, só que agora eu estou sentindo que eu estou sempre muito fechado, muito fechada, isso mexe na minha inspiração, isso mexe no meu sentido criativo. Porque talvez você acredite que essa é a melhor forma de levar as coisas, existe acomodação emocional aqui. A energia que veio ali, ó, na parte do complementar, Leão. Arrependimento. Ou você espera que alguém se arrependa do que te fez, ou venha te pedir algum perdão, ou você se arrependeu de ter dado uma chance, ou de ter feito alguma mudança, acreditando talvez nos seus sonhos, né? Não vejo sonho, porque os seus sonhos eles estão firmes aqui, mas talvez idealizações seria a palavra exata aqui. Ou na imagem que alguém criou de uma situação, ou numa imagem do que alguém disse para você sobre algo. E agora existe algum arrependimento aqui. Ou você quer esse arrependimento, ou você está arrependido ou arrependida. E a energia, a energia de você está com grande afinidade aqui, sabe? Existe muito uma coisa de justiça, perdão, arrependimento, tudo junto. Ok? Então vamos seguir. Vamos falar sobre os signos que saíram aqui para vocês na leitura. Na parte externa, eu tenho energia mais jovens de Câncer, Peixes ou Escorpião. Também são energias que podem representar seus filhos, pessoas mais jovens do que vocês, ou até mesmo pessoas que são inexperientes. Eu vejo você tentando dar algum exemplo, eu vejo você tentando conversar, tentando auxiliar essas energias de alguma forma. Mas pode haver um pouco de impaciência, porque elas estão tendo ou uma certa dificuldade de entender, ou elas não estão mostrando tanto interesse quanto você gostaria que elas mostrassem, então acaba gerando alguma discussão em alguns momentos. Na parte mental, eu tenho energia de Touro e energia de Gêmeos.
Você querendo trabalhar numa situação, você tentando arrumar alguma coisa envolvendo esse aspecto profissional. Pode ser pessoas do seu trabalho também. Mas assim, você está tentando resolver uma situação com eles e está tentando encontrar uma melhor forma de lidar com tudo isso. Da mesma forma que existe algum tipo de crença, alguma coisa que você segue à risca, lá no fundo é como se você quisesse ter liberdade desse tipo de responsabilidade em relação a essas energias. Na parte emocional, eu tenho Câncer, Peixes ou Escorpião. Fala sobre insatisfação, também pode apresentar uma nova pessoa querendo entrar na sua vida, mas você talvez esteja muito concentrado ou concentrada em coisas do passado. Pode representar também alguém que está tentando demonstrar o que sente, só que você também pode estar apegada a coisas que aconteceram com você no passado e você acaba não olhando para os sentimentos dessa pessoa. Mas aqui é uma energia que fala muito sobre algum tipo de insatisfação, alguma dúvida emocional, alguma confusão emocional. Agora, se você, leonino, tá pensando em alguém do seu passado, desse signo, e tá pensando, será que eu me aproximo dessa pessoa? Será que eu tento contato? Eu não sei como que as coisas estão, porque eu lembro, né, do que eu e essa pessoa vivemos, dos nossos momentos. E aí você fica tão concentrado nisso que você esquece que tem novas oportunidades, novos pretendentes lá fora. Então tem algumas pessoas aqui de Leão, pode realmente estar pensando muito em ex, muito emocionalmente ligado, e não tá olhando alguém aqui, né, querendo oferecer os seus sentimentos. Na parte espiritual, eu tenho energia de Libra, Aquário, Gêmeos, Touro, Leão e Escorpião. Existe aqui questões espirituais envolvidas nessa situação, que pode estar tanto relacionada a pedidos, quanto a buscar uma justiça espiritual para o que aconteceu ou o que vem acontecendo no momento. É como se alguém olhasse e falasse, não acho justo essa pessoa viver essa vida enquanto eu estou aqui sofrendo e nada com ele acontece, ou nada com ela acontece. Isso pode ser tanto da parte deles em visualização a vocês, quanto da parte de vocês. Então existe uma vibração aqui que ela não é muito apropriada, porque alguém fica preso nesse tipo de coisa e acaba vibrando, né, uma coisa negativa não para o outro. Entenda que o outro tá lá vivendo, né? Ou no caso são vocês. Você tá ali vivendo e a pessoa ela tá ali focada em querer que alguma coisa ruim aconteça com a outra, porque acha que a outra tirou algo dela ou dele ou o que for. E que aquela pessoa não merece ser feliz porque a outra é infeliz. Então existe alguma questão na parte espiritual aqui que tem que dar uma atenção, porque isso pode estar influenciando na vibração espiritual de alguém. Né? Talvez alguém precise de uma limpeza espiritual, precisa de buscar ali uma orientação, porque as coisas não podem seguir dessa forma. Né? Ou se você convive com alguém que age dessa maneira, talvez você devesse orientar essa pessoa de maneira errada. Você devesse orientar essa pessoa da maneira certa. Falar, olha, você tá com os pensamentos errados, isso não vai fazer bem para você. Se você convive com essa pessoa, você pode aconselhar falando, olha, isso prejudica não só você, mas prejudica todos que estão aqui. Vingança, ela nunca vem carregada de sentimentos bons. Nunca. Nem para quem a pratica e nem para quem a recebe. Então é isso. Tem alguma questão aqui entre vocês. Na parte do alerta, eu tenho Touro, Virgem e Capricórnio. Eu vejo assim, que você acredita que essa energia faz parte de tudo o que você viveu até o momento. Só que você
ou essa energia vai se afastar emocionalmente, sabe? Vai dar um gelo aqui. E aí essa energia, quando ela sentir esse gelo, ou se você sentir esse gelo dessa pessoa, alguém vem com algum pedido de desculpas, né? Alguém vem falando, olha, você me perdoe por ter feito isso, por ter falado isso, por ter agido assim. Só que essa pessoa ela não está arrependida e é bem provável que ela volte a repetir uma situação futuramente, fazendo com que você largue de mão e fale, eu não vou mais continuar aceitando esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude. E você vai largar de mão. Né? Você vai ter até uma atitude radical aqui, eu diria. Na parte do fundamento, não tenho nada de outro signo e nem na parte aqui do complemento, tudo bem? Então esses foram os signos que vieram aqui para vocês, Leão. E para finalizar a leitura de vocês, eu vou pedir uma mensagem espiritual para Júlio. Ok. Leoninos, tem certos momentos na vida que você não precisa ser constantemente forte ou sempre demonstrar que você consegue lidar com tudo, fazer tudo e que tudo é perfeito. Você também pode ter o seu momento de se recolher, de refletir e tá tudo bem. Isso é até importante para que você tenha a possibilidade de se restaurar, de fortalecer. Você não vai conseguir se fortalecer pensando, discutindo, brigando com outras pessoas. Você precisa desse recolhimento. Existe aqui um desejo, uma vontade de voltar a viver as coisas que vivia antes, porque acreditava que ali sim você era feliz. Mas você não tem ideia de quantas vezes a espiritualidade te livrou do falso amor, do falso amigo, da falsa promessa. Então hoje, por mais que você tenha uma visualização sobre a sua vida, que você não tenha a vida dos seus sonhos, mas saiba que você tem a vida que hoje está te preparando para que você olhe não só para si, mas olhe para frente e fale, bom, eu tenho sim capacidade e potencial para viver um melhor. Eu não preciso me manter acomodado ou acomodada nessa situação, porque daqui o que eu tinha que aprender de experiência, o que eu tinha que ouvir dessas pessoas, eu já ouvi, eu já aprendi. Agora eu estou preparado ou preparada para seguir o meu próprio caminho. Só que você está tentando ser forte a todo momento, mostrar que é imbatível, quando na verdade você também precisa de ajuda, você também precisa de tempo, você também precisa de espaço e tá tudo bem. Se as pessoas acreditam que você tem que estar sempre para lá e para cá, deixa elas pensarem e elas ficarem na vida delas para lá e para cá. Se você precisar de um tempo de recolhimento, se recolha. E para quem está vivendo algum tipo de luto aqui, tem dia que você vai acordar, você vai trabalhar, você vai ir para academia, você vai brincar com seus filhos, mas vai ter dia que você só quer ficar deitada e pensar. Às vezes não é um dia, é 3, é 4, é 5 e tá tudo bem. Porque você não é de aço. Então saiba o momento de se recolher, saiba o momento de reagir, mas não fiquem mais presos a coisas que geram uma sensação de felicidade, geram uma sensação de pertencimento. Gera só a sensação, mas na prática, no genuíno, não tem nada disso. E se você tiver que voltar para trás, dar um passo para trás, está tudo bem também. Isso não é fracasso, isso é sabedoria. Então é isso, Leo. Muito obrigada.
Que vocês tenham um bom mês de julho, que dê tudo certo. Falo com vocês na próxima leitura. Tchau, tchau.